Will, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber. Eu acho que essa semana, pela primeira vez, depois de muitos e muitos meses, eu acho que concretamente a gente tem sinais positivos. O Powell, nessa sexta-feira, fez um discurso de uma maneira que, pelo menos eu interpretei como finalmente parece que os juros vai cair. Qual foi a sua interpretação e qual o seu entendimento? Boa, Brunão. Acho que semana super relevante, sempre prazer estar falando aqui contigo. De fato, o Jerome Powell quase que falou, né? Chegou a hora, né? A gente ficou durante muito tempo falando de quando que os juros vão cair nos Estados Unidos, né? 2023 inteiro se falava que ia cair, não caiu, e 2024 também. E agora, o discurso do Jerome Powell no simpósio econômico lá em Jackson Hole, no Wyoming, foi muito nessa linha de que chegou a hora, tá? Obviamente que ele não pode telegrafar o movimento do Banco Central no dia 18 de setembro, que é quando vai ter a próxima reunião, mas ele deixou muito da forma mais clara possível que um banqueiro central pode, né, dentro das suas limitações, de não poder dizer exatamente o que vai ser feito, porque a decisão ainda vai ser tomada, obviamente, né? Mas de que existe uma inclinação muito forte para isso, para que a gente veja o início de cortes de juros nos Estados Unidos. E tal qual foi a ata que foi divulgada ao longo da semana também, da última decisão de juros, a gente viu em uníssono, né, a direção de o seguinte: olha, o Banco Central ele tem um mandato duplo, que é controlar a inflação e também a questão do nível de emprego, mantendo o nível de emprego da economia, né, de pleno emprego na economia. Por que isso é importante? Controlar a inflação, você joga o juro lá na lua, trava a economia, você controlou a inflação. Só que aí você gera desemprego e recessão. E aí por isso você tem esse mandato duplo, né, que o cara tem que eh, tentar manter esses 2 pratos girando, né, ou seja, a inflação dentro e caminhando para a meta e o emprego continuar mantendo a economia, enfim, com nível de empregabilidade e sem uma recessão. Mais e mais, o Banco Central americano agora, parece que a inflação está bem endereçada e deve caminhar para a meta. Mais e mais, o Banco Central americano fica de olho agora no emprego, mercado de trabalho americano e eventual desaceleração da economia. E você aposta um corte de 0,25 ou você acha que pode chegar a 0,50? Eu estou entre aqueles que acreditam no 0,25. Eu acho que o Banco Central americano ele não precisa ter pressa, ainda que no próprio discurso e surpreendeu o mercado na sexta-feira, né? O Powell ele deixou meio que em aberto, né? O Banco Central ele gosta de ter todas as ferramentas possíveis na hora de eventualmente tomar essa decisão. Então ele deixou em aberto a possibilidade do meio ponto percentual. Eu acho que mantendo a consistência ou a forma de atuação do Banco Central nos últimos anos, ele não tem por que ter essa pressa, né? A economia está dando alguns sinais de desaceleração, mas aparentemente é só uma desaceleração. Obviamente que você cortar 25 tem pouco impacto na economia e demora a ter esse impacto. Então tem alguns que advogam que tinha que começar com meio para depois eventualmente desacelerar e começar a cortar 0,25. Também, plausível, mas eu acredito ainda no 0,25 e de forma gradual e baixando ao longo das próximas reuniões. Agora, seja 0,25 ou 0,50, caso não ocorra um corte, eu sinto que o mercado já criou uma grande expectativa. Então, certamente, eu acho que os gestores, investidores, reagirão mal se esse corte não vir, mesmo que seja simbólico. Não, sem sombra de dúvida. A gente viu essa semana a bolsa americana voltar para a máxima histórica, a curva de juros bater a mínima ali no ano. Basicamente, o mercado está dizendo o seguinte: olha, o corte está dado, né? Já antecipando esse corte no dia 18 de setembro. Se não vier, concordo que aí vai dar uma boa de uma chacoalhada no mercado, né? Com ativos de risco performando mal, dólar se valorizando, aquela coisa toda. E em relação ao dólar, né, chama atenção, porque quando você pega o índice dólar, né, que é a moeda americana contra uma cesta de moedas, diversas moedas do mundo inteiro, esse índice dólar está na mínima de 12 meses, ou seja, o dólar nunca esteve tão barato, ou pelo menos nos últimos 12 meses, tá? Frente a outras moedas. Aí você vai dizer, pô, mas esse cara tá maluco, não sabe o que ele está falando. Não, é que contra o real é que a dinâmica tá diferente. Agora, a pergunta que fica, o receio que fica é, bom, o índice dólar está na mínima, e se o índice dólar, né, voltar a subir, se o dólar voltar a se valorizar frente a uma cesta de moedas, como é que fica frente ao real, né? Então, isso mostra
que o problema é muito mais interno do que externo, né? Falando economia Brasil, o que você acha que está pressionando o dólar no Brasil? Assim, só para a gente recapitular, o Galípolo deu a entender que poderia existir uma alta de juros e o mercado recebeu isso muito bem. O dólar começou a cair. E aí agora ele retificou parcialmente, na verdade sempre, né, o discurso desses agentes econômicos ele é muito sutil, né, nunca é muito explícito, mas cria uma interpretação. A interpretação de antes pode, se necessário, vamos subir. E a interpretação de agora é, não, veja bem, não foi exatamente isso que eu disse. E o mercado reagiu, logicamente, mal. O que o Brasil não está fazendo de lição de casa para contemporizar isso? Porque, como você disse, vamos supor que o conflito, o geopolítico cresça, vai todo mundo correr para o dólar, aí sim o dólar vai passar a se valorizar. Onde vai parar, né, no Brasil? Exato. Se a gente vê uma grave, grande recessão aqui nos Estados Unidos ou onde quer que seja no mundo, né? A gente já viu isso na pandemia, 2008, o dólar se valoriza, ponto. Aí ele se valoriza a partir dos 5,50 que está aí, né? Daí para cima. E para contar a historinha do dólar, você tem que voltar lá para abril, né? Quando o governo mandou a LDO, aquela de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, basicamente revisando todo o arcabouço fiscal. E ali, a partir dali, tiveram vários economistas comentando, né, que jogaram a toalha, ou enfim, que o governo não tem o compromisso fiscal, criou o arcabouço fiscal, mas já está relativizando um ano antes, um ano antes de fechar um ano, na verdade, você já está relativizando, né, esse compromisso fiscal. Então, a partir ali de meados de abril, você pode olhar no gráfico do dólar que o dólar começa a andar. E aí depois teve uma sucessão de coisas que foram acontecendo. Essa dúvida e incerteza em relação ao presidente do Banco Central, que ela não existe mais, obviamente, aparentemente é o Galípolo, mas que foi colocada na conta. Constantes comentários de intervenção estatal ou ainda, né, de agentes do governo falando contra o Banco Central, aquela ideia de que não é necessário cortar gastos e sim aumentar tributos e arrecadação, você resolve fiscal. Então, essa questão fiscal é que está no cerne, junto a isso, intervenção, esses comentários todos e incerteza no Banco Central, é que explica um pouco desse dólar que foi bater lá seus 5,70 primeiramente, acalmou, e quando a gente viu a versão no mundo, né, que até então o mundo estava tranquilo, tem estado relativamente tranquilo, tá? Naquela semana lá aquela segunda-feira que o Japão acordou meio torto, né, que a bolsa caiu lá e tudo mais, o dólar foi lá, bateu 5,80, porque quando acontece a aversão a risco em nível global, o mundo corre para a segurança do dólar, né, por isso que a gente bate tanto na tecla de, cara, você tem que ter uma parcela da tua poupança dolarizada, você tem que ter investimento em dólar, não só pelo universo, o mundo de oportunidades que tem aqui nos Estados Unidos, mas muito por conta dessa segurança também, né, de ter a moeda de reserva de valor global, que é o dólar. Perfeito. Will, muitíssimo obrigado pela participação e espero que a gente se reencontre em breve. Eu que agradeço, Bruno. Forte abraço. Grande abraço, obrigado.